Então, a Inquisição se destinava à investigação de quem herege. E aí vem o outro ponto fundamental. Por que então que as pessoas da Idade Média estavam tão preocupadas em saber quem é herege? Porque existiam grupos de hereges que eram perigosos para a ordem social e que geraram guerras. Não só isso. O grupo original da Inquisição, a qual a Inquisição foi criada para combater, eram os cátaros. Os cátaros tinham, em particular, um hábito que gerava ódio nas pessoas, que era o de matar mulheres grávidas. Por quê? Os cátaros, eles são de um culto gnóstico. E esse culto falava que a concepção é maligna, ou seja, o ato de você engravidar alguém é maligno. Não deve ser estranha essa noção para nós, porque nós temos uma cultura que bebeu dessa influência cátara sem dúvida alguma. Vide que nós temos uma das culturas mais curiosas do mundo que acham que gerar uma criança é maligno. Quando os cátaros começaram a desenvolver esses cultos, eles montaram um exército em especial no sul da França. Esse exército teve apoio forte de espanhóis e de Toulouse, que era uma parte fortíssima, um feudo fortíssimo do período medieval. Começaram guerras, começaram invasões. Os cátaros só não impuseram o julgo deles por boa parte da França graças a um nobre relativamente obscuro chamado Simão de Montfort, que contou com o apoio da devoção do terço, disseminada por São Domingos. São Domingos, que era de origem espanhola e que estava preocupado com a prevalência do catarismo. Cátaro significa o puro, né? Era um grupo que se dizia os puros. Os cátaros não eram, curioso, necessariamente contra o ato sexual. Eles acham impuro porque você está aprisionando na prisão do corpo uma alma, a concepção. Então eles tinham mais ódio contra a concepção do que propriamente contra o ato sexual. Por isso que, notoriamente, os cátaros, por vezes, eram defensores do sexo fora do casamento, sem problema, contanto que ele não gerasse... inclusive, alguns deles chegaram a promover a prática do sexo sem fertilidade, ou seja, do sexo sem gerar a vida. Na escola falou-se que a Inquisição julgava pessoas após serem afogadas ou pessoas boiadas, falava a verdade e estavam mentindo. Não, isso não existe. Mas vejam, eu vou chegar nesse ponto. Existiam penas bizarras na Idade Média, sim. Mas nós temos que colocar em contexto, né? Então, basicamente, os cátaros, eles eram um grupo perigoso. O que o povo fazia? Veja, pensa no povo de do século XII, do século XIII. Qual que é a atitude do povo em relação a isso? O comum, se você tem um grupo de pessoas que matam mulheres grávidas, era o povo fazer justiça com as próprias mãos. Super comum na Idade Média, linchamentos públicos. Era uma coisa que acontecia. Gente, acontecia linchamentos públicos até o século XIX. As pessoas tinham linchamentos públicos. Porque quando o povo pegava algo que irritava eles, o povo pegava e resolvia, fazia a famosa justiça com as próprias mãos. E isso era comum na época. Lembrando que o Estado era minúsculo, que não existia um grande aparato policial e que, na verdade, as pessoas eram... A informação circulava de maneira mais lenta. Então, não é de se estranhar que eu tivesse isso. Então, o que a população começou a fazer, ainda mais no contexto? Começou a pegar os cátaros e matar em praça pública. Esse era o comum. Agora, vocês imaginam um camponês medieval julgando as pessoas por conta própria? Ele está fadado a não saber identificar, ainda mais uma heresia complexa como o catarismo, que envolve gnosticismo, que envolve uma série de coisas complexas. O cara está fadado a não saber como julgar as pessoas. Inclusive, ele está fadado a não ter um repertório bom para fazer isso. Na Idade Média, de fato, existiam remanescentes dos tempos bárbaros. Não é essa de se boiar, isso é meio ridículo. Mas existe, por exemplo, uma coisa que eles faziam, existiam punições estranhas. Uma coisa que eles faziam é dar uma arma para os dois lados e quem ganhasse o duelo era inocente. Isso era um costume comum entre os francos, por exemplo, e, portanto, um costume que tinha uma certa permanência na França. Isso eu li nos documentos lá, nos textos falando da época. E daí eu falei, caramba, realmente os caras faziam isso.
É verdadeiro que o Papa João Paulo II abriu os Vaticanos para que os grandes historiadores pesquisassem o que realmente aconteceu na Inquisição. Já abriram várias vezes os arquivos da Inquisição. Tudo que eu estou falando você pode pesquisar. Os arquivos do Vaticano são abertíssimos para todo mundo olhar isso.